Você está ouvindo a Rádio Língua Portuguesa. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Língua Portuguesa. Estamos aqui com o nosso programa Na Ponta da Língua, onde o conhecimento sempre aumenta, nunca mingua. O assunto de hoje apresenta uma reflexão sobre o uso dos livros didáticos de língua portuguesa. Faremos uma entrevista com a professora Soraya da área de Educação e Língua Portuguesa. Todas estas nossas conversas partem do livro Os Descaminhos da Interpretação Textual, escrito por Keiser e publicado pela editora Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo. Em geral, o que se observa na prática pedagógica das escolas, quando se fala especificamente no trabalho com língua materna, é a ausência de uma concepção interacionista de linguagem, que no que se refere à leitura, configura-se como um processo de construção de sentidos. Assim, na maioria das vezes, verifica-se a existência de uma prática de leitura como fetiche, sobre o qual o professor atua como organizador da subjetividade alheia, solicitando, por isso, do aluno uma atitude meramente passiva e reprodutora frente a um texto dado como exemplar. Segundo Ruiz, já em 1988, há 26 anos, em seu artigo, já havia uma pesquisa relacionada ao livro didático de português. Os textos literários tinham uma finalidade imediatista e utilitária, como, por exemplo, responder uma linguagem de exercício, servir de objeto de análise para um determinado aspecto gramatical a ser trabalhado. Ou era um modelo a ser seguido em futuras produções textuais, ou seja, o texto era um objeto neutro, despojado do seu caráter de lugar privilegiado de contradições e possibilidades de ação, sobre o qual deveria ser desenvolvida uma mera atividade de decodificação. Você acha que esta realidade mudou? Depois iremos criar uma enquete com os internautas. Agora, ouviremos uma radionovela que mostra claramente este tipo de educação bancária, já como falava Paulo Freire. Descobrindo a leitura. No episódio de hoje, a professora do 5º ano, Sulamita, estava com dificuldade de entender por que sua aluna Joana não conseguia compreender os assuntos de língua portuguesa apresentados no livro didático. Então, a professora resolveu conversar com a menina. Olá, Joana. Olá, prof. querida. Joana, já percebi que você não está compreendendo os conteúdos de língua portuguesa, pois vejo muitos erros ao corrigir suas atividades sobre verbos. Pois é, professora. Eu gosto de saber para que serve isso. Não vejo a utilidade de aprender essas coisas. Prefiro conversar com os meus colegas na sala. Mas, Joana, os verbos são palavras muito importantes para expressarmos ideias de tempo. Pode ser passado, presente ou futuro. Também podemos confirmar ou não uma determinada ação. Como assim, professora? Por exemplo, nos contos de fadas, que eu já vi que você gosta de ler, existem muitos verbos no passado que chamamos de pretérito perfeito. Por quê? Pretérito perfeito? Pretérito porque está no passado e perfeito porque mostra uma ação que já foi concluída. Por exemplo, era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve. A jovem perdeu a mãe ainda criança. Seu pai, o rei, casou com uma linda mulher, mas logo o nobre faleceu. Ai, adoro essas histórias. Pois então,
Os verbos era, perdeu e casou, por exemplo, estão no pretérito perfeito e demonstram que a ação da história foi contada no passado e que elas foram concluídas. É mesmo, não deixa nenhuma incerteza, que legal! Pois então, Professora, adorei a sua explicação. Por que isto não tem nos livros? Só fico preenchendo as lacunas. É muito cansativo. Quero saber mais. A professora então resolveu trazer no outro dia várias atividades que estimulassem seus alunos a refletir e aplicar o conhecimento que era apresentado naquele livro. Procurou ler mais histórias que refletissem as ideias sobre os verbos, mas que estimulassem a leitura também. Foram criadas com os alunos brincadeiras de trilha, cartazes com respostas de revistas, leitura de várias histórias e apreciação literárias com registros no diário de leitura. Assim, ela viu que a leitura desenvolveu em seus alunos operações que foram perceptíveis, estimulando outras operações intelectuais reflexivas. Rádio Língua Portuguesa, a rádio da sua vida. Caros ouvintes, vocês podem perceber que esta radionovela mostrou claramente a dialética proposta na história. A menina era colocada como uma leitora passiva pelo livro, que a destituía de seus processos de participação na construção textual. Nessa categoria de livro didático, essa leitora encontra questões gramaticais, por exemplo, que exigem a mera localização dos verbos no texto. Iremos entrevistar agora uma professora que tem a sua prática voltada para uma concepção interacionista. Bom dia, professora Soraya. bom dia, caros ouvintes, bom dia, radialistas. Professora, sabemos que esta prática copista não utiliza o conhecimento que o aluno já possui para refletir e responder às atividades dos livros didáticos, não é? A escola ainda não favorece a simbiose constante existente entre a informação nova, apresentada pelo texto, e o conhecimento prévio, o chamado conhecimento de mundo que o aluno já possui. Pois bem, ela só valoriza os fatos trazidos pelo texto. Isto quer dizer que a criança não é dada a oportunidade de exercitar seu raciocínio a partir do conhecimento de mundo evocado pelo texto. Então, o livro didático que vem com essas propostas uniformizam o processo de ensino-aprendizado. Também gostaria de fazer uma crítica bem atual. Os livros didáticos, na maioria das vezes, utilizam textos com modalidades linguísticas informais, como a gíria e a linguagem familiar, mas, na maioria das vezes, são resultado de uma concessão à moda, que prontamente é confirmado pelo objetivo principal e continua sendo o ensino da nomenclatura gramatical. Muito obrigada, professora Soraya. Só para concluirmos, a senhora pode citar algumas dessas atividades feitas pelos livros didáticos e concluir com uma reflexão? Claro. Ao analisar o livro didático da área de língua portuguesa, por exemplo, o professor Marcuski disse que estes manuais didáticos apresentam atividades de copiação, não servindo, portanto, à habilidade leitora. São eles: perguntas respondíveis sem a leitura do texto, perguntas não respondíveis mesmo lendo o texto, perguntas para as quais qualquer resposta serve, perguntas que só exigem exercício de caligrafia. Concluo com isto, que os materiais didáticos deveriam sofrer mudanças nos seus tópicos, saindo da mesmice dos exercícios mecânicos. Muito obrigada, professora Soraya. Terminamos aqui mais uma transmissão da Rádio de Língua Portuguesa. Queremos dizer que os livros deveriam abordar a variação linguística como fator que demonstre a própria flexibilidade e vida da língua. Treinar a argumentação do aluno e a compreensão de processos de inferência.
Tenham um bom dia. Esperamos que tenham gostado do nosso programa. Você ouviu o programa Na Ponta da Língua, Rádio Língua Portuguesa.